O panpsiquismo significa a consciência é fundamental. Ela vem antes de tudo. Ela vem antes da matéria. Ela é mais fundamental do que a matéria. Algumas pessoas olham o panpsiquismo e tentam levar o panpsiquismo para aquilo que a gente chamava de animismo. Quando, antes aí da Grécia Antiga, até na época da caça e da coleta, no começo aí dos grandes pensamentos filosóficos, na era pré-socrática, a gente acreditava muito, né, no animismo, que tudo tem vida, na pedra e etc. Então, quando eu falo panpsiquismo, as pessoas aí falam, tá bom, a pedra então tem consciência. Não é isso. Primeiro a gente precisa entender o conceito de consciência. Então, o porquê que eu acredito no panpsiquismo? Porque ele resolveria tanto o problema do materialismo quanto do idealismo. E o idealismo ele pode ser panpsiquista, e o materialista ele pode ser panpsiquista. Mas, ao meu ver, a consciência seria fundamental. O que seria fundamental na consciência? O que seria, primeiro, consciência? Consciência é você ter a básica informação de que existe ali um ser, né? De que você tem uma presença, de que existe uma unidade que significa ter alguma coisa. Então, o cerne da consciência significaria ter aí o mínimo de informação de que aquela formação significa você, né? Quando a gente passa por um conceito de consciência, muitas vezes a gente leva para um conceito muito antropocêntrico. A gente olha de um ponto de vista como se eu fosse o homem olhando para aquilo. Uhum. Então a gente fala, consciência é aquilo que eu sei que eu sou eu, que eu posso falar. Mas não é assim. A consciência, na verdade, ela seria uma troca de informações que entre essas partes de informações existe uma relação causal intrínseca. E que se eu tirar uma parte disso, aquela informação desmorona. Então vou imaginar que eu tenho 3 átomos aqui, tá? Se eles trocarem informações o suficiente para que, se por um acaso essas informações, o todo seja maior do que as unidades, as informações do todo seja maior do que a unidade, e se eu reduzir uma parte, eu perco essas informações, ali eu tenho fluxo de consciência. Deu para entender ou não muito? Eu vou explicar melhor. Explica de novo. Tá bom, vamos lá. Os reducionistas, eles acreditam que toda vez que eu reduzir tudo, eu vou explicar tudo. Sim. Mas para os sistemas muito complexos, eu não consigo explicar tudo reduzindo. Porque quando você reduz, você perde informação. Então, quando você tem uma rede de informações, imagina que eu tenho aqui vários pontos aqui, que as minhas mãos seriam pontos, tá? E que cada um desses pontos, eles ejetam informações de todos os lados, tá? Existem informações feed forward, existe informação feed backward, existe informação vindo de todo lado um para o outro. Tá? E que se por um acaso eu tiro uma peça da parada, desmoronou, eu perdi a informação como um todo. E se você olhar peça por peça, eu não vejo nada. Eu vou te dar um exemplo de um carro. Imagina que você olha o carro, você vê o carro funcionando. Se eu tirar peça por peça do carro e te der, você não vai entender como aquela bagaça vira um carro. Você vai falar, cara, isso aqui não serve pra nada. Mas a hora que eu uno todas as peças, eu posso de um ponto A para o ponto B. Então, é mais ou menos isso, tá? Isso é um conceito um pouco impreciso, esse exemplo que eu te dei, mas só para você ter uma noção geral. Então, tudo que tiver uma informação, onde eu troco tantas informações, e esse sistema complexo tem mais informações do que cada sistema simples isolado, eu tenho um sistema integrado, tá? De informações. Então, imagina uma câmera. Uma lente, ela é feita de milhares de pontos de lentes. Eu não me lembro como chama isso, tem um nome. Tipo fótons, eu não me lembro como chama. Existe um nome para a unidade da lente da câmera. Se por um acaso eu quebro algumas, as outras continuam funcionando. E a informação não é perdida se eu quebro 1, 2, 3, 4. Não, você continua com a foto lá, você talvez perca uma parte da foto, mas a foto continua ali. Agora, para os sistemas complexos e quando existe integração, se você quebra uma, o sistema inteiro desliga. Então, isso seria um fluxo de consciência, tá? Então, para mim, o que seria elementar? Muito interessante. Seria a informação, seria elementar. A informação seria a coisa elementar para tudo. Porque se você pegar as probabilidades quânticas, elas são informações. O que é esse conjunto de onde o elétron pode estar? Porque nas moléculas muito pequenas, a dança dos elétrons é o que faz basicamente uma molécula ser de um tipo ou de outro, né? Quando você vai para a tabela periódica, o que muda muitas vezes de uma molécula para outra é onde está o elétron, né? Então se você pegar, sei lá, vou tentar lembrar aqui dessa bagaça no cursinho, né? Você pega, eu não me lembro se o oxigênio, o carbono e o oxigênio, que são os que a gente mais estuda, um tem 6 carbonos, outro tem 8, se eu não me engano. Você estuda onde estão os elétrons, depende da posição do elétron, você dá aquele elemento. Então, quanto mais estável estiverem os elétrons na posição, mais inerte é esse elemento, tipo como o ouro, etc. Então, os elétrons, eles dariam, né, mais ou menos
aquele elemento. E a gente sabe que aquele elemento tem muitas propriedades. Por quê? A gente relaciona um elemento sempre com outro. O que é massa? Massa é quanto é difícil mover essa bagaça. O quanto é difícil um objeto mover o outro é a massa dessa bagaça. Então, geralmente, a gente tem esses conceitos elementares daquilo sempre relacionando aquilo a alguma outra coisa. Quando a gente fala de consciência, não é relacionando aquilo de outra coisa, é relacionando aquilo intrinsecamente com aquilo. Então, por isso que a gente não consegue estudar. Porque a gente sempre estuda as relações, a causalidade intrínseca, a gente não consegue estudar. Porque a partir do momento que você vai estudar, você perde aquela... Quando você entra na relação, você perde aquela informação. Então, a gente não consegue entender muito essa questão da consciência, da informação intrínseca. Mas, se você for entender, estudar o elementar do elementar da partícula, da parte mecânica, da parte material, existe rede de informações antes da matéria. E essas redes de informações, quando elas estão integradas, elas formariam o que a gente chama de uma protoconsciência, ou teriam a qualidade de uma consciência. Por isso que a gente chama de panpsiquismo. Psique. Psique seria qualidades mentais, qualidades de fluxo de informação. Então, o panpsiquismo significaria a qualidade do fluxo da informação, ou as informações intrínsecas de alguma coisa, elas são fundamentais à matéria. Então, ao meu ver, a matéria elementar, ela vem depois dessa rede de informações. Cara, eu concordo contigo. Você entendeu? Sim. Então, assim, por isso que talvez o idealista, a gente pode pensar no idealista, né, como, a rede de informação é o principal, isso a gente poderia chamar como realidade maior, e talvez o mundo material depois como realmente o mundo da realidade. Então, para mim, não interessa muito o que né, vai ser chamado, porque o materialista ele pode considerar a consciência também como elementar da matéria. Então, quando você fala em panpsiquismo, a gente não tem esse problema do que veio antes, porque é como se tudo estivesse começando ao mesmo tempo, porque toda matéria tem uma consciência elementar. E aí você perde esse problema de tentar explicar o que veio antes, e perde o problema do dualismo, né? Que a gente não consegue unir o que é matéria e o que não é.